Os que estão felizes com o Senhor, dão glória a Deus. Amém. Isso é bênção demais, porque o salmista ele diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então, como o pastor Wesley falou, é um momento de muita alegria de estar aqui com os irmãos. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas e ele sabe a alegria que eu tenho de estar na obra dele. A minha esposa Daisy, também um canal de bênção, uma ajudadora, uma mulher que está caminhando junto comigo no ministério já há 17 anos. Mas nós vamos fazer 22 anos de casados. Mas de ministério, de igreja, nós temos 17 anos. Amém, igreja? Então, sem mais delongas, eu quero pedir que a igreja abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Trago um abraço apertado do nosso pastor Domingos. Hoje a igreja está lá celebrando o aniversário dele, que foi ontem. Mas receba aí o abraço caloroso do pastor Domingos, da igreja IBN Renovo. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 6, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração, porque eu creio muito no poder da oração. Quanto mais nós oramos, mais poder Deus libera sobre a nossa vida. Eu aprendi na minha conversão que nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. A oração, ela tem o poder de mover as mãos do Senhor a meu favor e a teu favor. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos reunidos aqui na tua casa, em teu nome. Agradecer, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre essas vidas, Pai. Que corações aqui venham ser quebrantados, transformados. Que vidas, Senhor, venham ser, Senhor, restauradas, avivadas para a glória do teu santo nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus nós lhe pedimos, Deus, que aquele que precisa de cura, libera cura. Aquele que precisa de uma libertação, liberta. Em nome de Jesus, aquele que precisa, Senhor, de ouvir um direcionamento da parte do Senhor, direciona, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos. Senhor, que não seja, Deus, a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que não seja, Deus, a minha palavra, mas a palavra do Senhor. E tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. E em nome de Jesus nós queremos lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra que Deus colocou no meu coração no dia que o pastor Domingos me fez o convite para vir pregar aqui. Ele falou assim: você consegue pregar lá no pastor Wesley domingo? Eu falei: consigo. Ele falou assim: você tem que falar sobre liderança, será que dá tempo? Está muito em cima.
falei consigo. Mas quando eu disse para o pastor Domingo que eu conseguia, não é porque eu olhava para mim e acreditava no meu conhecimento bíblico ou teológico. É porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que quando você se coloca na presença do Senhor, debaixo da sua vontade, Ele te conduz. Ele coloca as palavras certas na sua boca. Aqueles que sabem o Deus que serve, não tem o que temer, não tem do que se preocupar. Se Ele diz para você ir, você tem que ir. Se Ele falar para você voltar, você tem que voltar. Se é para fazer, faça. A força não é sua, a força é do teu Deus. É Ele que te capacita, é Ele que te fortalece. Ainda que você caia, é Ele que te levanta. Porque nós somos assim. A nossa fé está no Deus Criador, que traz um pecador, um improvável, para pregar a tua palavra e dizer que Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele escreve uma nova história. O seu passado só serve para glorificar o nome do Senhor, para que você veja de onde que Ele te tirou e aonde que Ele está colocando você. E essa palavra é algo tremendo, porque nós vamos falar sobre um dos maiores líderes do Novo Testamento, que tinha o nome de Saulo, mas o nome ele foi mudado pelo próprio Deus, e Paulo ele se torna o maior líder do Novo Testamento. Um homem ousado, um homem usado por Deus. E o tema dessa mensagem é líder ousado e usado por Deus. A ousadia na minha vida e na sua vida, ela precisa ser evidente. Porque os crentes ousados, eles não são dominados pelo medo. Os crentes ousados, eles não são dominados pela timidez. Se tem que falar, fale. Se tem que ir, vá. Se tem que calar, cale-se. Mas faça tudo o que Deus direcionar. Paulo, ele foi um líder conhecedor das leis de Roma. Paulo era um homem culto. Ele era um perseguidor. Ele foi uma pessoa que se destacou em meio aos romanos. O que ele fazia agradava o coração de Deus? Não agradava, mas era um homem que se destacava. Tudo sobre Paulo, sobre Saulo, ecoava sobre os judeus. Quando se mencionava sobre Saulo, os cristãos eles temiam e tremiam. Porque Saulo, segundo o seu conhecimento sobre a lei de Roma, ele estava convicto que tudo que ele estava fazendo estava certo, que era coerente. Mas para os olhos de Deus, estava tudo errado. E uma coisa eu creio, piamente, que quando nós buscamos fazer algo para agradar o Senhor, ainda que esteja errado, Deus ele vai endireitar. Deus ele vai mostrar o verdadeiro caminho para nós. Deus, se for preciso, Ele vem ao nosso encontro para abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a verdadeira verdade. Paulo ele perseguia, Paulo ele maltratava, Paulo ele açoitava, e se fosse preciso, Paulo matava. Paulo, aos olhos dos apóstolos, seria uma pessoa improvável de estar fazendo a obra do Senhor. Paulo, talvez, no coração dos discípulos, seria o homem
que deveria padecer e morrer. Paulo, quando ele tem a ideia fenomenal de ir para Damasco, para perseguir os cristãos que ali estavam, alguém vai ao encontro de Paulo, para mudar a história de Paulo. Veja que quando Paulo está indo para Damasco, Jesus vai ao seu encontro. Mas Jesus não impede de Paulo chegar a Damasco. Porque o problema muitas vezes não é o lugar. O problema é a intenção do coração. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é um lugar de exaltação. Mas isso não quer dizer que você estando aqui dentro, você está na bênção, não. O que vai determinar isso é o seu coração. O seu coração ele pode estar endurecido. O seu coração ele pode estar machucado. Ele pode estar cheio de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio. Mas quando você entra por esse lugar, por aquela porta, se você faz aquela oração sincera, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes a minha situação, mas a única coisa que eu quero lhe pedir hoje, Senhor, transforma, muda, porque é isso que Deus quer, da minha parte e da sua. Porque o verdadeiro líder, a primeira luta que ele enfrenta, ela não é externa. Essa luta, ela é interna. A primeira batalha que eu preciso enfrentar é contra o meu eu. Se eu vencer o meu eu não perco nenhuma batalha aqui fora. Nenhuma! Porque eu preciso falar, como o profeta disse, que diminua eu e que ele cresça. João Batista, ele falou isso e era verdadeiro. Por quê? Porque João Batista não falava de si mesmo. Ele falava do Senhor. Paulo, ele precisava ter esse impacto com as luzes, para que as trevas fossem reveladas na vida dele. E a palavra, ela confronta. A palavra, ela revela. A palavra, ela corta. Ei, mas a palavra, ela não mata você. Pelo contrário, a palavra, ela gera vida. E o que Jesus faz com Paulo? Ele lança a palavra. Ele diz, por que tu, Saulo? Por que tu me persegues? Mas quando Paulo ouve a voz do Senhor, o que me chama a atenção é que Paulo vira para Jesus e diz, Senhor, Senhor. Jesus, ele disse que se Ele é Senhor da minha vida e da sua vida, nós obedecemos os seus mandamentos. Se Ele é Senhor da minha vida, eu preciso obedecer a sua palavra. Se Jesus é Senhor da sua vida, você é uma pessoa que vive a palavra. Porque conhecer a palavra, qualquer um pode conhecer. Agora, viver a palavra são apenas para aqueles que foram realmente transformados, libertos. Aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com o Senhor, como Paulo teve. A primeira coisa que aconteceu com Paulo foi o quê? As escamas. Jesus mostrou para ele a posição que ele estava real. E qual que era a posição de Paulo nesse encontro com o Senhor? Ele estava cego.
Ele não conhecia a verdade. Então esse impacto na vida de Paulo trouxe a verdadeira transformação. Preste bem atenção. Deus direciona Ananias para orar para Paulo. Ananias já conhecia o histórico de Paulo. Ananias lembra o Senhor dizendo: Senhor, esse homem é um perseguidor. Esse homem, ele é perigoso. Mas olha a resposta de Deus para Ananias. Ele, para mim, é um vaso escolhido. Ele, para mim, é um vaso escolhido. Quando eu olho para um líder, eu não posso julgá-lo, ainda que eu saiba do seu passado. Quando eu olho para um líder, eu preciso respeitá-lo. Eu preciso honrá-lo. Porque quando eu julgo o passado de um líder, eu estou colocando em descrédito o agir de Deus sobre aquela vida. Quando eu não honro um líder, eu estou entrando em um confronto com aquele que o chamou, que o levantou. Porque preste bem atenção. Paulo chamou Jesus. Paulo convidou Jesus para encontrar com ele no caminho de Damasco? Não. O Senhor foi ao encontro dele. Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés, em Êxodo 33:15, preste bem atenção. Moisés, ele é levantado por Deus para libertar os hebreus da mão dos egípcios. Mas nós conhecemos a história. Moisés está ali apacentando, tratando dos gados do seu sogro, e ele vê a sarça queimar. Mas ela não se consumia. E resumindo, quando ele chega próximo da sarça, em chamas, Deus, ele brada com Moisés e diz: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu tenho ouvido o choro e visto as lágrimas do meu povo. Eu ouvi o clamor deles, e eu vou libertá-los. E você vai ser aquele que será usado por mim. Moisés, ele fala assim: Senhor, mas eu sou pesado de língua. Ei, as suas imperfeições, as suas deficiências, as suas fraquezas, não vai impedir de Deus usar você. Não vai. Deus, ele nunca, jamais vai escolher uma pessoa impossibilitada, incapaz. Sabe por quê? Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê a minha força e nem a sua força. Porque Deus, ele é único. Ele pode olhar para mim e falar assim: o Josenir, ele é fraco. Mas eu sou forte. O Josenir não tem o conhecimento, mas eu posso dar o conhecimento. O Josenir não está capacitado, mas eu posso capacitar. Tudo bem, mas e agora, pastor, o que eu faço? Eu só preciso estar à disposição. Eu só preciso dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. É isso que eu preciso fazer. Ananias ora por Paulo. As escamas caem. A Bíblia fala que Paulo, ele permanece ali em Damasco junto com os discípulos, aprendendo sobre a verdade. Paulo, ele foi instruído. Paulo, ele foi batizado. Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Olha só. As etapas de uma transformação interna. Primeiro, nós precisamos encontrar a luz. Quem é a luz? Jesus.
Eu preciso ter a comunhão com Ele. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso obedecê-lo. E eu preciso ter a certeza que Ele está comigo. E como que nós temos essa certeza, pastor? Preste bem atenção, Êxodo 33:15. Moisés vira para Deus e diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Todos nós conhecemos a história. Deus ele vira para Moisés e fala assim: olha, a partir de agora eu vou enviar um anjo contigo. Quem está acostumado com a presença do rei, anjo não é suficiente. Quem está acostumado em ouvir a voz do Senhor, as outras vozes não importa. Nós cantamos um cântico, que é aquele que já experimentou o Santo dos Santos. Um outro lugar não serve. Não serve. O seu coração, ele precisa queimar pela presença dEle. Nós não podemos somente ouvir. Isso não pode ser apenas algo que eu deseje você. Porque nós não podemos ver Deus. Mas nós podemos ouvi-lo. Mas tem mais ainda, pastor? Tem. Eu posso senti-lo. Porque quando nós falamos que a presença do Senhor, ela é real neste lugar, não é uma palavra jogada ao vento. É porque Ele está presente aqui. E isso é verdadeiro. E isso é real. Isso é palpável. Saulo, depois que ele teve esse encontro, a sua vida ela foi transformada. Mas o que Paulo buscou depois desse encontro? Manter o seu relacionamento com o Senhor. Quando? Todo dia, toda hora. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca é todos os dias, toda hora. Não é quando você tem necessidade, não. A necessidade na minha vida e na sua vida, da presença dEle é diária, é todo momento. Porque nós temos um costume de buscar a presença do Senhor, de ouvir a sua voz, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta. O Deus que você serve não é um Deus na sua vida apenas na dificuldade. Ele é Deus na minha vida e na sua vida a todo momento. Na sua alegria, na sua tristeza, na sua dor, no seu caminhar, na sua queda, Deus está com você. O líder precisa, glória a Deus, o líder precisa ter essa convicção. Eu já ouvi muito que todos nasceram para liderar. Eu não concordo. Se você concorda, não escandaliza. Eu acredito que todos nasceram com características de liderança que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas. Você sabe por quê? Porque a obra do Senhor, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Precisa ser o melhor. Quando eu converti, no dia 25 de setembro de 2005, eu era vendedor de livros, porta a porta. Eu incentivava as pessoas a ler livros, mas eu não tinha o hábito da leitura. E na minha conversão, Deus ele me deu essa sede de ler a palavra. E me deu uma certa ansiedade, porque eu queria ler a Bíblia em um mês.
E eu lia a Bíblia de manhã, à tarde e à noite. E eu lia e eu chorava, porque eu era confrontado. E eu virei para o pastor Domingo e eu falei: pastor, eu quero ser pregador da palavra. Ele virou para mim e falou assim: Josenir, leia a Bíblia. E tem lugares que nós temos ido, eu e minha esposa, pregar. E o que a gente ouve de líderes, pastor, de pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, porque o tempo dentro de igreja não é a nosso favor, pelo contrário. É algo que parece negativo. Porque o que a gente ouve é o seguinte: pastor, há 10 anos atrás, eu orava, era 2 horas de relógio. Aí você espera ouvir, agora está orando 4. Agora não está dando nem tempo de orar. Eu li, era 3, 4, 5 páginas da Bíblia, capítulos. Já tem mais de semana que eu não leio. Quando eu leio, eu começo a abrir a boca. Quando eu vejo, eu já dormi. Por quê? Porque as características de um líder não estão sendo trabalhados. Porque Deus, Ele me levanta. Deus, Ele te levanta. Deus, Ele me chama. Deus, Ele te chama. Mas existe algo que Deus respeita na minha vida e na sua vida, que chama-se querer. Todas as pessoas que Jesus encontrou, que estavam enfermas, Ele fazia uma pergunta, sabendo da necessidade delas. Qual era a pergunta? O que queres que eu te faça? A pessoa está enferma, a pessoa está com uma lepra, a medicina não pode fazer nada, Ele é o único que pode fazer, mas Ele pergunta para o leproso: que queres que eu te faça? Parece que essa pergunta de Jesus não tem lógica, mas tem toda a lógica. Eu tenho a bênção, eu posso abrir a porta para você, eu posso te abençoar, mas eu quero saber, você realmente quer isso para a sua vida? Eu quero, Senhor. É o que eu mais quero, Senhor. Mas as palavras, elas precisam ser verdadeiras, genuínas. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que a boca pode falar o que quiser, mas a verdadeira intenção do coração, Deus, Ele conhece. Se eu quero, eu busco isso. Se eu quero, eu vou atrás disso. Jacó, ele lutou com um anjo: me solta, eu não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó saiu mancando, pastor, saiu. Jacó não andou mais como andava, verdade, mas saiu abençoado. Não tem como você ter um encontro com o Senhor e permanecer a mesma pessoa, não. A sua vida, ela é transformada. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer. Nós não temos do que vangloriar daquilo que é obrigação nossa como cristãos. Nós vamos fazer 17 anos agora, dia 25 de setembro, de conversão. Eu estou na minha 16ª leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque para mim é uma necessidade. Eu quero ouvir Deus. Eu sei de onde que Deus me tirou. De um largo de lodo, aonde a minha família não acreditava em mim. Aonde a minha família dizia que quando eu converti, que eu era fogo de palha, que eu escondia atrás da igreja, da Bíblia. Por quê? Porque eu era nó cego. Eu era um mentiroso. Eu vivia nos bares.
Eu vivia nos cassinos, perdendo dinheiro em jogo de cacheta, de baralho, e não tinha dinheiro para levar minha esposa para um salão de beleza. Não tinha dinheiro para colocar uma mistura dentro de casa, humilhado por Satanás. Mas Deus olha para mim e para você e diz: ei, você está perdido, mas eu te acho. Eles não acreditam em você, mas eu acredito em você. Eles não creem na sua mudança, mas eu sou o Deus que te mudo, que te transformo. A boca que não glorificava, vai glorificar. A boca que não falava do amor de Deus, vai falar. Ei, aquele que era um instrumento na mão de Satanás, será um instrumento poderoso na mão de Jeová. Porque é Deus que levanta, é Deus que liberta, é Deus que usa, é Ele que chama. Pode falar o que quiser. Se Deus disser é meu, é meu. Se Deus disser é minha, é minha. Jesus disse em João 10, salvo engano, a partir do versículo 21 ou 22. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu Pai que as me deu, elas estão na palma das minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las. Ninguém pode tomá-las de mim. Você, eu, somos propriedades de Deus. Ninguém toca. Ninguém toca. Ninguém toca. Os discípulos não acreditavam na conversão de Paulo. Eles olhavam para Paulo e viam o perseguidor. E Deus está dizendo: não é mais. Ele é perseguido. Ele marcava as pessoas, não é mais. Ele carrega as minhas marcas. Ele prendia as pessoas, não é mais. Ele é preso por causa de mim. Deus permite que Paulo permaneça com um espinho na carne. Por quê? Para que ele não perca o senso de humanidade, de ser humano. Para que ele não entre na mesma vertente que Satanás entrou, achando que poderia se igualar a Deus. Muitas vezes nós estamos ali tanto assim, buscando a presença do Senhor, jejuando, santificando, e quando a gente menos percebe, nós caímos. E nós viramos para o Senhor e fala assim: Senhor, por quê? Não era o que eu queria fazer, me perdoa. É para que eu e você vejamos e nunca esqueçamos que nós somos falhos. O pecado na vida do ser humano, ele precisa ser um acidente de percurso. Deus, ele mudou muito a minha vida, como homem, como marido. Mas existem muitas coisas ainda que precisam ser mudadas, transformadas. Mas é no tempo dele. Eu preciso somente me colocar na brecha. Por quê? Porque é isso que eu quero. Eu não quero apenas ser usado por Deus, não que isso seja algo pequeno, não. Isso é muito grandioso. Mas eu quero ser ousado. Eu quero subir num púlpito e falar aquilo que Deus mandar, sem medo. Vocês lembram da história de Gideão?
Juízes 7. Deus envia um anjo e fala para Gideão: ei, eu vou usar você para libertar o meu povo da mão dos midianitas. Gideão olha para si mesmo e diz assim: Senhor, eu, que sou o menor da minha casa, ou seja, eu não sou nada, mas você não precisa ser alguém. Jesus precisa ser alguém em você. Eu não preciso falar lá fora que eu sou crente, que eu sou pastor. As pessoas precisam olhar em mim e ver Cristo em mim. E como que eles veem Cristo em mim? Não é através da minha palavra, é através das minhas atitudes. Como é maravilhoso você ouvir de uma pessoa que nunca te viu na vida dizer assim: Josenir, você é diferente. Como é bom isso, porque eu sei que as coisas ruins que existem em mim partem de mim, e as coisas boas que existem em mim hoje não partem de mim, parte dele. Se não fosse ele na minha vida, eu seria o mesmo, eu seria mais um. Você não é mais um. Você é filha. Você é filho escolhido. E posso dizer uma coisa para você? Deus, Ele quer te usar. E se você quiser, Deus, Ele vai te usar. Quantos querem ser usados por Deus? Glória a Deus. Mas preste atenção. Gideão convoca o povo, porque eu vou usar a sua vida para libertar o povo de Israel. A Bíblia fala que Gideão, ele convocou 32 mil pessoas. Deus, ele olha e diz assim: Gideão, é muitas pessoas que estão com você. Aqui nós podemos colocar 32 mil pessoas, que Deus não vai mandar sair nenhuma. Mas lá para a peleja, para a batalha, não. Para o serviço, não. Ah, Deus não faz acepção de pessoas, pastor, para a salvação, não. Agora, para a obra, sim. Vou te explicar. 32 mil pessoas. Gideão, você vai fazer o seguinte: todos os medrosos e covardes, manda voltar. Tem outra tradução que diz: todos os medrosos e tímidos, manda voltar. A Bíblia fala que voltaram 22 mil, mais da metade. Ficaram apenas 10 mil, mas ainda era muito as pessoas que estavam ali. Pastor, todos os tímidos foram embora, voltaram para casa. E os medrosos também. Por que os medrosos voltaram, pastor? Porque os medrosos, não adianta Deus falar assim: meu irmão, vai lá e fala assim, assim, não vai. Porque o medroso vai falar assim: meu Deus do céu, eu vou falar isso para o pastor Josenir, olha o tamanho do homem. Mas não é o tamanho do homem, é o tamanho do Deus que você serve. O medroso não olha para o tamanho de Deus, mas olha para as circunstâncias, volta. Você não está preparado. Mas e os tímidos? Os tímidos são aqueles que falam alguma coisa: ai, não, eu tenho vergonha. Você quer dar uma saudação? Não, pastor, só do senhor falar de saudação eu já tremo toda. Como que faz a obra? Não faz. Mas aí Deus olha para essa pessoa, que quando estava lá fora no mundão, ia para um rascado, graças a Deus que aqui não tem gente assim, dançava todas. Violento. Aí quando chega na casa do Senhor, eu sou tímido. Moisés, eu não sei falar. Não esquenta a cabeça, Moisés. O Espírito vai colocar as palavras na sua boca. Leva teu irmão. Levarão. Mas você vai, vou. Só que Deus vira para Gideão e fala assim: leva todo mundo na beira do riacho. Depois você lê, se você não lembrar da história. Quem chegar lá e beber a água como bebe um cachorro, um cão, manda voltar.
Mas aquele que beber a água, levando a água até a sua boca, esse vai permanecer. Quantos que eu falei que sobrou dos 32 mil? 10 mil. Dessas pessoas que Deus fala, se lamber, volta. 9.700 pessoas voltaram. Quantas que ficaram? 300. O que eu aprendo aqui com Deus? Que eu preciso ter postura. Aonde? Em qualquer lugar. Eu sou crente dentro da igreja, mas eu sou crente dentro da minha empresa. Eu sou crente pescando. Eu sou crente jogando bola. Eu sou crente assistindo um futebol. Eu sou crente na casa de quem for. Eu sou crente dentro da faculdade, dentro da escola. Eu sou crente aonde eu estiver, porque aonde eu estiver, o Espírito Santo do Senhor está comigo, está com você. Ei, não é o lugar, é a presença. É a presença. Esses que tinham postura, que não tinham medo e não eram tímidos, fizeram a obra com Gideão. Ei, manda toda a timidez para longe da sua vida. Peça ousadia para o Senhor. Eu sempre orei pedindo isso. Sempre orei. E tem hora que dá um gelo no meu peito. E eu falo, Senhor, manda fogo. Pode mandar fogo. Sabe por que eu peço para Deus mandar fogo? Depois que eu li sobre Elias no Monte Carmelo, salvo engano, 2 Reis 17, 1 Reis 17, e o fogo desceu, Elias foi chamado igual eu e você. Elias só existiu um, sim ou não? Você também é só um, você é único. E o Deus que usou Elias, usa eu e você. Só precisa crer. Então, quando eu desejo ser um líder, Deus ele vai me dar as ferramentas, as instruções, o direcionamento. Quando eu quero ser um líder, eu estou dentro da igreja, em todas as escolas que é estabelecida aqui. Se tem uma escola de ensino, eu estou aqui. Se tem uma escola de intercessão, eu estou aqui. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, eu estou lendo Bíblia de dia e de noite, todos os dias. Eu não preciso esperar o pastor Domingos falar para a igreja que eu preciso ler Bíblia. Eu que sou líder, que quero servir ao Senhor, eu já tenho essa prática diária. Eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Desde a minha conversão. Eu não saio de casa sem orar. Desde a minha conversão, para a glória de Deus. Porque isso eu sou melhor, não. Isso é uma obrigação minha e sua. Orar sem cessar. Paulo ele fala, prego, não tenho do que me vangloriar, e ai de mim, se não pregar. Aleluia! Quantos estão comigo? Glória a Deus. Então nós fomos chamados para fazer a obra. Nós precisamos ouvir e esperar a vontade de Deus. Eu li um livro de John Bevere, eu gosto muito dos livros de John Bevere. E tem um livro dele que chamou muita atenção, que chama-se Recompensa da Honra. Mas o primeiro que eu li foi Debaixo de Suas Asas, quando eu estava buscando em Deus a libertação do cigarro, e eu orava de madrugada. Mas nesse livro, Recompensa da Honra, eu li um testemunho dele, aonde ele fala que, não sei agora, fiquei em dúvida se é Recompensa da Honra ou da Eternidade, aonde ele testemunha que ele entrou para uma igreja, direcionada pelo Senhor, e nessa igreja existia a escola de pregadores. E a vontade dele era pregar, igualzinho eu, quando converti. Eu queria pregar. Só que quando ele entra nessa igreja, que ele vai se fazer a matrícula na escola de pregadores, Deus não permite. Deus fala, ainda não.
Mas pastor, Deus, eu quero pregar. Não, mas não é o momento ainda. Você quer ser usado através de uma escolha do homem, ou você quer ser usado através de uma escolha minha? Ele falou assim, não, eu quero ser usado através da escolha do Senhor. Ei, John Bevere, ele não entrou na escola. John Bevere, ele não pregava. Sabe o que John Bevere fazia dentro da igreja? Ele limpava os banheiros. Ele ficou alguns anos limpando o banheiro. Aí depois Deus tira ele de limpar os banheiros, aí ele entra na escola de pregadores, não. Ele vira como que um motorista do pastor. Era ele que levava e buscava os filhos do pastor na escola. Mas ele não entrou na escola de pregadores. E o que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que aqui ele está sendo trabalhado o seu eu. Muitas vezes você vai ver pessoas recebendo algumas oportunidades dentro dessa igreja, e que você olha e vai falar assim, puxa vida, poderia ser eu, não poderia ser você. Tinha que ser aquela pessoa mesmo, porque primeiro que Deus não erra, e segundo que o seu tempo ele vai chegar. Agora, se você se alegrar com aquele que está sendo levantado, você pode ter certeza que o próximo a ser levantado vai ser você. Agora, se você se entristece com aquele que está sendo levantado, você vai demorar um pouquinho mais para ser levantado, porque você primeiro vai ser tratado. Isso é fato. Depois de mais de 4 anos, John Bevere entrou para a escola de pregadores. Mas ele era fera para limpar um banheiro. Ele ficou expert como motorista. Tratado. Joyce Meyer, ela fala que quando ela recebeu o chamado de Deus, ela estava bem empregada. E Deus falou assim, pede a conta. Ela falou assim, mas Senhor, pede a conta. Mas eu que pago, não, eu que te sustento. Sou eu o Deus provedor na sua vida? Sim, então pede conta. E ela pediu conta. A Joyce, ela conta, salvo engano, no livro O Campo de Batalha da Mente, que é um livro excelente. Se você não leu, leia. Eu já li esse livro 2 vezes, Campo de Batalha da Mente. Teve uma época que você não achava nem para comprar. E ela fala que ela era convidada para ir pregar nas igrejas. E ela ia tipo na cidade, no interior. E ela chegava lá nessa cidade. A igreja que convidava ela para pregar não tinha condições de ofertar na sua vida. O que ela fazia? Ela dormia dentro do carro com seus filhos, no estacionamento do McDonald's. Ela estava vivendo a prosperidade do Senhor? Não estava. Os filhos dela começaram a ter problema com falta de roupa. E ela conta uma história que ela tinha $5. E ela foi num brechó para comprar um sapato para o filho dela, que estava sem sapato. E ela foi a caminho desse brechó orando, para que tivesse um sapato de $5. E que esse sapato fosse o número do pé do filho dela. E ela chegou no brechó, tinha um sapato, e do número do pé do filho dela. Isso é forte, isso é forte. Mas mais forte ainda é a conclusão que ela traz. Que ela fala assim, eu não estava vivendo a prosperidade do Senhor, mas nunca deixei de pregar que Deus, Ele prospera. Não é porque você não está vivendo aquilo que Deus quer na sua vida, que Ele não vai liberar sobre a sua vida, ou Ele deixou de fazer. No tempo certo, Ele te levanta, Ele te abençoa, Ele vai capacitar você, Ele muda a tua história. Mas é o tempo dEle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos partir para o encerramento, porque senão nós vamos passar das 10. Entendemos que os líderes, eles são levantados por Deus. Antes de Deus colocar essas pessoas para executar, para efetuar a sua obra em prol do reino, essas pessoas, elas vão ser trabalhadas. Moisés foi trabalhado. O eu de Moisés, ele foi diminuído.
Quando ele fala, Senhor, eu não sei falar, Deus não aceita. Deus ele diz, isso não é para você se preocupar. Se eu estou te chamando, eu resolvo. Jeremias é chamado, e Jeremias fala o quê? Senhor, eu não passo de um menino. Não diga isso, porque quem está te escolhendo sou eu. Isaías vê o céu aberto, ele pediu para o céu abrir? Não. Mas Deus ele abre o céu para Isaías. E a primeira coisa que Isaías fala, meu Deus, vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. E eu sou um homem de impuros lábios. E habito num povo de impuros lábios. Quando ele reconhece a sua pequenez, o seu pecado, o que Deus faz? Libera a bênção. Um anjo vem trazendo uma brasa viva, tirada do altar de Deus e toca os lábios de Isaías. Os lábios de Isaías, ele é purificado. Sim ou não? Aí Deus fala bem assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Espera aí. Deus está falando isso na presença de quem? Isaías. Tinha mais gente ao lado de Isaías? Não, era Isaías. Imagina a cena. Deus falando assim, quem enviarei? Isaías olha assim, ó, tipo eu aqui, ó. Ué, mas Senhor, só está eu aqui, o Senhor. E agora, então, quem que eu envio? Envia-me, eis-me aqui. Sabe quando Deus fala com você? Ei, é com você, não é o seu vizinho. Porque nós temos um costume, porque fulano tiver. Não, a palavra é para você. Mas se Deus me chamar, pastor, eu não quiser ir, eu não vou, ele levanta outro. Não entre por esse caminho. Vou te lembrar de um líder. Jonas. Deus poderia levantar uma outra pessoa para ir para Nínive e pregar o evangelho? Poderia ou não poderia? Poderia. Jonas, você vai para Nínive. Não vou, vai. Vou de navio, não, eu vou mudar sua condução. Mandou um peixão engolir ele. Então cuidado, que Deus pode liberar um peixe para engolir você. E colocar você no lugar que Ele quer. Amém? Ei, se Deus te chamou, se posicione. Quando partir uma palavra do altar, olha, estou precisando de pessoas para fazer isso, e seja você o primeiro a levantar a mão. Porque muitas vezes a gente faz assim, ó. Você não está ouvindo o pastor, não? Mas e você está ouvindo? Concluindo. Um líder que foi tratado e que foi cheio do Espírito Santo, como Paulo foi, não tem como, não tem, é impossível uma pessoa que foi tratada, que o seu eu foi diminuído e que a presença de Deus cresceu nele e que está disposto a fazer a obra, não ser um ganhador de almas. É impossível. Sabe por quê? Porque ganhar almas, ele não está necessariamente se referindo a pregar o evangelho. Existe o ID, que é para todo mundo, ID, pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tem. Mas ganhar almas para Jesus, a maioria das vezes, eu não preciso abrir a boca. Eu preciso dar um bom testemunho. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso gerar nas pessoas a curiosidade de conhecer o Deus que mudou a minha vida. Porque as pessoas hoje não me vêem mais no bar como viam. As pessoas não me vêem mais nos cassinos como me viam. As pessoas me veem na igreja. Até aqueles que não acreditavam na minha conversão.
aonde o Espírito Santo colocou no meu coração e falou assim, fala para ele. Porque teve um primo meu que falou bem assim para mim, até ontem você estava sentado no bar e hoje você quer falar de Deus para mim? Você ainda não converteu. E aquilo me machucou muito, que eu não queria ir mais na casa dos meus parentes. E eu comecei a orar, eu falei assim, Senhor, fala comigo. E o Espírito Santo falou para mim claramente, diz para eles, que eles não estão colocando em dúvida a sua entrega para mim. Eles estão colocando em dúvida o meu agir sobre você. A questão não é com você, a questão é comigo. Aquele que sobe aqui é para glorificar o nome do Senhor. Se alegre. Honre. Honre. Aquela mulher que Deus levanta. Ei, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça, nossa, mas é nova. Converteu esses dias. Ei, é Deus que sabe. Tem gente que está dentro da igreja há 30 anos. E tem 29 anos que ele não convida uma pessoa para vir na igreja. E tem aquele que chega humilde, que está com 3 meses, e está trazendo toda a família para dentro da casa do Senhor. Isso aí, sabe para que é? É para te incomodar. Isso aí é para te tirar da zona de conforto. Ah, mas o líder não vai na minha casa, pastor. Ei, quem é o crente dentro da sua casa? Quem é aquele que conhece a palavra dentro da sua casa? Quem é aquele que ora dentro da sua casa? Sou eu, Deus vai usar você então. Você é o canal de bênção. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para trazer toda a sua família para dentro da casa do Senhor. Ei, muitas vezes você não acredita no potencial que você tem para trazer a sua família para cá. Porque você está preso naquele versículo que no meio da nossa parentela, o profeta no meio da sua parentela ele não tem honra. Sim ou não? Jesus passou por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dos meus irmãos eu fui o primeiro a converter. E eu era chamado pelo meu pai, sabe como? O único filho rebelde. Porque eu era o único que fumava. O único com tatuagem. O que é isso? Que poder tem isso? Para impedir um chamado de Deus. Nenhum. Você pode estar com tatuagem, com piercing, se Deus te levantar. Quem são as outras pessoas para te julgar? Porque é Ele que chama. É Ele que escolhe. Tem uma pessoa que falou assim: pastor, eu cheguei na igreja, lá na Renovo, e eu precisava ouvir uma palavra da parte de Deus. E quando eu cheguei na igreja, era o senhor que estava pregando. E eu olhei para o Senhor, e o decantara maná, e ele quecida, ele maná. Hoje o Senhor não vai falar comigo como pode um homem com tatuagem ser usado pelo Senhor. E eu que estava no púlpito. E Deus virou para aquele homem e disse: és meu servo. És meu escolhido. Simplesmente ouça. Ele testemunhou isso no púlpito. Mais do que marcas na pele,
nós temos a marca de Cristo, que torna-se isso aqui insignificante. Não julgue as pessoas pela aparência, porque quem julga as pessoas pela aparência só vive o natural, nunca viverá o sobrenatural do Senhor, porque o natural está aqui, o sobrenatural vem de lá. Seja você o primeiro a convidar seus amigos para estar aqui. Seja você o primeiro a convidar os da sua família para estar aqui. Pastor, mas eles só dão desculpa, não importa. Eles sempre falam que não podem, não importa. Mas o seu papel e o meu papel é chamar, é convidar. Porque quando eu convido, quando eu chamo, quando eu convido um amigo que eu amo, que eu quero dar o melhor presente, quando eu convido a minha mãe para ir para a igreja, não é porque eu creio na resposta dela, não é porque eu sei a resposta dela. Eu convido ela, eu convido os meus amigos, é porque eu creio na palavra do Senhor. Eu sei o que a Bíblia diz: se tu creres, serás salvo, tu e a tua casa. É nisso que eu creio, não é na resposta deles, não é na resposta dela, é na resposta dele. Se você chamar, eles vão vir. Seja você um líder que faz a diferença. Seja você um líder que tem desejo, amor em servir, independente do que você vai fazer, do que precisa fazer. Seja você boca de Deus aonde você estiver. As pessoas podem ficar irritadas com você, chateadas com você, porque você só fala do amor de Deus. Mas Deus, Ele vai se alegrar de você. Deus, Ele vai te honrar. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Que graças a Deus já passei 3 minutos. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O líder não fere. O líder sara. O líder não despreza. O líder acolhe. O líder não ignora. O líder ensina. O líder não mata. O líder gera vida. O líder jejua, consagra, lê a palavra, ora, abençoa. O líder, ele ouve Deus, ele espera em Deus, ele aprende com Deus, ele imita Deus, ele caminha com Deus. Esse líder sou eu. Esse líder é você. Ei, não é o homem que escolhe, é Deus. Não é o homem que levanta, é Deus. Não é o homem que usa, é Deus. Amém? Feche os teus olhos. Com permissão do anjo do Senhor, pastor Wesley e sua esposa, que eu agradeço muito
pelo convite, pela confiança. E nós estamos aqui debaixo da vontade do Senhor. E que tudo seja para a glória do Senhor. Porque nós somos apenas um instrumento na mão do Criador. E eu quero perguntar para você, que está aqui hoje, que ouviu essa mensagem. Eu quero saber, tem alguém em nosso meio que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje gostaria de fazer isso? Gostaria de ter a sua vida transformada, mudada para a glória de Deus? Se tem alguém em nosso meio que nunca tomou essa decisão, mas hoje você quer tomar essa decisão, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se tem alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, mas hoje entendeu que precisa fazer isso, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque não existe nada que te impede de vir aqui. Aquilo que muitas vezes te prendia já foi quebrado em nome de Jesus. Então, mais uma vez, se tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer reconciliar com o Senhor, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente.